Lindbergh, qual a chance desse pedido, na sua avaliação, realmente avançar? Eduardo Bolsonaro vai perder o mandato? Não, olha, deixa eu te falar. Nós entramos com um pedido de cassação no Conselho de Ética, mas mais importante do que isso é que eu fui autor de uma representação na Procuradoria-Geral da República contra Eduardo Bolsonaro em cima de 3 crimes. Primeiro, traição nacional e ataque à soberania nacional. Segundo, coação no curso do processo. Vai ter um julgamento para julgar o pai dele. O que ele está querendo fazer é intimidar ministros do Supremo. E o terceiro é um golpe continuado. A abolição do Estado Democrático de Direito. Porque você que está nos assistindo, uma pessoa que entrou no Supremo no dia 8 de janeiro, com a pedra na mão, quebrando todo o Supremo, qual a diferença do Eduardo Bolsonaro? Ele está fora do país, achincalhando as instituições brasileiras, atacando o Supremo e pedindo sanções de um país estrangeiro contra ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu entrei com essa representação, Basília, e a Procuradoria-Geral da República abriu um inquérito. Nesse inquérito, chama Eduardo Bolsonaro para depor, Jair Bolsonaro, porque tem declarações, tem uma campanha de Pix que mantém Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos a partir desse recurso, e me intima também. Eu vou depor na segunda-feira na Polícia Federal, onde vou levar essas provas. A gente tem passo a passo. Cada dia é um encontro com autoridade diferente. Veja bem, eu nunca vi isso na história. Imagine uma decisão dos Estados Unidos sancionando ministro do Supremo. Eles estão querendo usar uma lei, Lei Magnitsky, esse é o nome de um russo, que era usada contra ditadores. Eles estão querendo usar essa lei não só para impedir visto de entrada, mas para bloquear cartão de crédito, posse das pessoas, dos seus familiares. Veja que isso é muito grave. Nós estamos tratando de um poder independente no país. É uma conspiração, na minha avaliação, contra o Brasil. Pedir sanção de uma potência estrangeira, eu acho que essa ação criminal vai resultar na condenação do Eduardo Bolsonaro. Condenação e perda do mandato. Olha só, Sóstenes, para o PT, Eduardo Bolsonaro está instrumentalizando o seu mandato, mesmo na condição de deputado licenciado. Você acha isso? É quebra de decoro e ele não vai ser mais deputado? Eu acho que o PT tem amnésia. Porque se você volta à história, em 2017, agora, história recente, não é história moderna, pré-história não. Nós vamos falar de 2017. 2018, nós temos na internet recheada de vídeos de parlamentares do PT, vários deles, rodando mais de 30 países do mundo para denunciar o judiciário brasileiro que naquela época, segundo os petistas, estavam perseguindo o presidente Lula, que estava na cadeia, estavam usando do aparato judicial brasileiro, do Estado judiciário brasileiro, para perseguir a esquerda. Isso faz pouco tempo, 2017, 2018. Naquela época, nenhum oponente ideológico, partidário do PT, nem representou no Conselho de Ética, nem foi à Procuradoria da República, porque nós entendemos que a política se resolve na política. Mas, lamentavelmente, o PT, a esquerda, quando perde no campo político e bate o desespero, que é o que está batendo aparentemente agora, é mais fácil judicializar a política. Ora, é legítimo o direito do deputado Eduardo Bolsonaro, licenciado, sem receber salário, está articulando, trabalhando, defendendo o que ele interessa neste momento, em especial porque é uma perseguição contra o seu pai, Jair Bolsonaro. E, lógico, ele está fazendo essas interlocuções. E eu gostaria até
que estas sanções fossem motivadas principalmente pela articulação do deputado Bolsonaro, que eu de verdade acho que tem até uma contribuição, mas não virá sanções contra os ditadores da toga, sim, que é o que o Brasil vive. Nós vivemos uma ditadura da toga e, segundo o nosso Rui Barbosa, essa é a pior de todas as ditaduras. Nós jamais acreditamos que somente essa ação isolada do Eduardo é que vai levar essa decisão. É o conjunto da obra. Essa ditadura da toga feriu o interesse de gente muito poderosa no outro governo e é por isso que as sanções virão por aí. E quem está com a razão nisso, né? O protagonismo gerado por esse inquérito aumenta o tamanho de quem? Da política brasileira ou do Supremo Tribunal Federal, Lindbergh? Olha só, primeiro eu quero diferenciar uma coisa, e o PL, os partidários do Bolsonaro, podem viajar fazendo campanha de solidariedade. Quando a gente fez com Lula, era nesse sentido. Agora, o que está sendo feito não, é muito grave. É uma articulação com a potência estrangeira contra o Brasil. Porque o poder judiciário do Brasil não é briga entre PL e PT. A mais alta corte do judiciário. Sanção estrangeira para membros do Supremo. Isso é muito grave. É a primeira vez na história política brasileira que um grupo político, o bolsonarismo, que nem a extrema-direita de Plínio Salgado, que era integralista, que era fascista, eles tinham um nacionalismo. Aqui a bandeira deles é a bandeira norte-americana contra o Brasil. Você sabe que quando teve as tarifas do Trump, teve uma votação no Congresso da lei da reciprocidade. Sabe para quê? Para dar instrumentos para o governo brasileiro reagir. O projeto foi feito por Tereza Cristina, foi ministra do Bolsonaro. Os bolsonaristas votaram contra os interesses nacionais. O Eduardo Bolsonaro agora deu uma declaração, basta ir no YouTube, um vídeo que estava conversando com autoridades americanas para imigrantes brasileiros presos irem para El Salvador, naquelas prisões do Bukele. Agora, vocês do PL estão jogando o Brasil na maior crise diplomática da sua história. Porque, depois das mentiras do Eduardo Bolsonaro, se o governo Trump faz sanção contra o procurador-geral, contra o ministro Supremo, isso é um ataque ao Brasil. O Brasil vai ter que responder de alguma forma. Olha que loucura entre a bandeira brasileira e a norte-americana. Basta você ver os vídeos do Eduardo Bolsonaro. O que eu vou fazer na Polícia Federal é muito simples. Eu, na verdade, não vou... O Eduardo Bolsonaro conta. Ele diz, ele ameaça o Alexandre de Moraes. Você acha justo? Eles estão querendo interferir no julgamento, porque sabem que Bolsonaro e aquela turma têm tudo para ser condenados e presos e tentam obstruir a justiça brasileira. Todo esse protagonismo, todo esse holofote que está sendo dado ao Eduardo Bolsonaro na sua avaliação, leva ele à condição de líder maior da direita, quem sabe até um sucessor político de Bolsonaro? A pergunta é, quem ganha mais protagonismo? A oposição no Congresso ou o Supremo Tribunal Federal? Bom, primeiro eu acho que nosso papel de oposição é oposição ao governo. Se nós tivéssemos um Supremo Tribunal Federal independente na figura dos seus 11 ministros, nós não teríamos esta problemática que estamos vivendo. O que está acontecendo aqui é que um ministro em específico, o ministro Alexandre de Moraes, se associa ao Executivo e começamos a ver um momento na história do Brasil de uma verdadeira juristocracia. É o que nós estamos vivendo. Este governo de sócios, alguns membros do Supremo Tribunal Federal com o Executivo. O que nós não tínhamos visto ainda com essa intensidade desde a redemocratização. Nesta luta, quem pode aparecer e quem ganha mais, com certeza, nós que somos oposição, sempre pagaremos o maior preço. O preço é tão grande
que não é fácil para um deputado eleito, com a votação expressiva que o deputado Eduardo Bolsonaro teve, ter que deixar o seu país, ficar em outro país licenciado, para poder lutar por aquilo que ele acredita. Quando alguém se candidata, ele quer lutar pelo que ele se propôs aos seus eleitores. Eu acompanhei a decisão do colega deputado Eduardo Bolsonaro e não foi uma decisão fácil. Eu fui contrário, inclusive, que ele ficasse nos Estados Unidos. O pai dele fez apelos para que ele não ficasse, mas ele tinha tanta convicção da missão que ele tinha ali a cumprir, que depois nós não tivemos o que fazer, a não ser entender a decisão do deputado Eduardo Bolsonaro. É muito difícil o momento que a direita, o PL, vive no Brasil. Ser perseguido não é bom para ninguém. E é o que nós estamos vivendo. Essa perseguição implacável dessa sociedade. Executivo com parte do Supremo Tribunal Federal. Mas eu aprendi que a política, você tem que ter capacidade de resistir, de enfrentar. E quando perseguido, não ficar choramingando por aí. Lindbergh, você acha que está ajudando o Eduardo Bolsonaro a voltar ainda mais competitivo, forte nas eleições no ano que vem? Não. Pelo contrário. Vai ter o julgamento do Bolsonaro que eles tentam esconder. A gente tem prova da tentativa de assassinato, Operação Punhal Verde e Amarelo, do Lula, do Alexandre de Moraes. Tem todo o grampeamento das conversas, daqueles kids pretos que foram até a porta da casa do Alexandre de Moraes. Eles querem melar o julgamento. O que Eduardo Bolsonaro está fazendo é criminoso. E eu acho que ele também vai ser condenado. Sóstenes, o discurso de perseguição política vai servir de base eleitoral para Eduardo Bolsonaro se lançar em 2026? Aí aqui você completa a pergunta, se é deputado ou até presidente da República. Bom, eu entendo que o Eduardo Bolsonaro é legítimo candidato ao que ele quiser. Entendo que quanto mais perseguido um político, em qualquer que seja a circunstância, ele acaba se credenciando. Não é fácil ser perseguido, não é fácil estar sendo processado, indiciado, mas isso acabará fortalecendo o Eduardo para a decisão que ele tomar, o cargo que ele quiser, ele sairá fortalecido dessa. Sóstenes, e aí? Com que Bolsonaro pode, na sua avaliação, realmente colaborar neste processo? Ele mais ajuda ou atrapalha juridicamente o deputado licenciado? Vou te responder, Basília, olhando no olho de cada telespectador. Qual pai não cuidaria do seu filho em um momento de perseguição? Qualquer um. Ou só um pai desnaturado, que não é o caso do presidente Jair Bolsonaro, que ao ver a decisão do filho, decisão essa que ele foi contrário, e eu sou testemunha de que ele gostaria que ele tivesse voltado ao Brasil, não ajudará o seu filho. Agora, o que me causa espanto de verdade é ver o judiciário brasileiro, que tem uma sanha persecutória contra Bolsonaro, de chamá-lo para depor sobre um processo que ele não tem nada a ver. Simplesmente porque um pai está dando dinheiro a um filho, isso virou crime agora no Brasil, a ponto que alguém tem que se explicar no judiciário brasileiro. Ora, desde quando um pai não vai ajudar um filho? Se ele não o ajudasse, é que deveria ser talvez chamado ao judiciário para dar explicações. É um absurdo. Esta é mais uma prova do quanto o sistema odeia o ex-presidente Bolsonaro. O que querem de todas as formas é prendê-lo, não importa por quê. O que nos importa é colocá-lo na cadeia. O que nunca vão conseguir colocar na conta do presidente Bolsonaro é que ele foi preso por ser ladrão ou corrupto. Isto é do seu oponente. Ele jamais, se em algum momento o judiciário criar essa sandice de uma prisão ao presidente Bolsonaro, vão conseguir colocar a pecha de corrupção nele, porque ele é um homem íntegro e correto. Lindbergh, a gente vai ter ainda mais uma rodada de pergunta aqui, mas para a gente seguir nesta primeira que eu acabei de fazer para o Sóstenes, na sua avaliação, com que o Bolsonaro pode colaborar neste processo? Quando o líder do PL diz, vou responder olhando olho no olho do nosso espectador, eu acho que ele quer olhar olho no olho também da oposição, já que vocês estão aí um do lado do outro, ele quer falar para você, Lindbergh, que o Bolsonaro mais ajuda do que atrapalha o filho, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. É o que você pensa também? Olha, eu acho primeiro o seguinte, Bolsonaro tem direito de ajudar o filho dele.
problema é cobrar Pix, usar o Pix, fazer campanhas como essa. Mas sabe por que ele está sendo chamado? Não é isso. É porque tem um movimento. Você sabe que atrapalhar, obstruir a justiça, o julgamento, é crime. Então, ele está mantendo o Eduardo Bolsonaro para o Eduardo Bolsonaro ficar cotidianamente numa campanha lá dentro para sancionar ministros do Supremo. Porque o que eles querem evitar é o julgamento. Porque o julgamento vai ser revelador. São muitas provas. Eu nunca vi uma investigação como essa. São telefonemas. Eles começaram a conspirar o assassinato do presidente Lula e de Alexandre de Moraes dia 9 de novembro, logo depois das eleições. Eu, sobre Eduardo Bolsonaro, você sabe que das virtudes dele, ser destemido não é das maiores, né? Eu fiz o pedido de apreensão do passaporte dele, ele fugiu. A PGR e o Supremo negaram. Nós entramos com a representação, ele estava dizendo que ia voltar. Eles que criticavam tanto aquela história do Jean Willis de ter saído do país como se fosse exilado, esse é o discurso que eles estão fazendo. Eu quero chamar a atenção de quem está nos assistindo. Bolsonaro pode ser preso preventivamente. Você sabe que prisão preventiva é quando você atrapalha uma investigação. Ele foi pego telefonando para o Mourão, vice-presidente da República, com o governo dele, para combinar o depoimento do Mourão. Isso é motivo para prisão. Talvez o Supremo não faça, porque talvez o Supremo faça um cálculo. É melhor ele ser julgado, aparecerem as provas para as pessoas verem. Quero dizer também que ele vai ser preso por corrupção. O roubo das joias tem um outro inquérito que está adiantadíssimo. E um outro roubo da rachadinha. A rachadinha que pagava as contas da Michele Bolsonaro. Quem pagava era o tenente-coronel Mauro Cid. Tem gravação sobre tudo isso. Eu acho que o Bolsonaro, no depoimento, vai se auto-incriminar. Porque ele não vai ter habilidade e sabedoria para se ajudar num momento como esse. Sóstenes, Lindbergh, o líder do PL discorda tanto de você, Lindbergh, quanto é o seu amigo. Muito, né? Líder, Bolsonaro é o responsável financeiro pela estadia de Eduardo nos Estados Unidos, na sua avaliação? Essa questão pode agravar a situação do ex-presidente na ação penal da trama golpista? Tem como a gente linkar um caso com o outro? Não tem como linkar uma coisa com a outra jamais. Eu repito o que falei agora há pouco, qualquer pai no lugar do presidente Jair Bolsonaro ajudaria seu filho. E quero corrigir aqui uma fala do meu colega Lindbergh. O presidente Bolsonaro não fez Pix para pagar a conta de Eduardo Bolsonaro. Nós, do PL, lançamos uma campanha nacional em que o presidente Bolsonaro, e mandamos parar, era para pagar multas, e veio tanto Pix, que foi a 17 milhões que ele recebeu de Pix. Isso é o dinheiro que ele tem para pagar a conta que ele quiser. E tem mais, Lindbergh. Se houver necessidade para a gente fazer campanha do Pix para ajudar Eduardo Bolsonaro lá, nós faremos sem nenhum tipo de constrangimento. Porque o Eduardo Bolsonaro tem total liberdade, assim como todos os petistas que, na época da prisão do Lula, andaram países afora, fazendo também, criticando o judiciário brasileiro, que é o mesmo trabalho que o Eduardo Bolsonaro está fazendo aqui agora. Agora, acreditar que sanção virá dos Estados Unidos por causa só desse trabalho do Eduardo Bolsonaro, beira a infantilidade da esquerda. Lógico que não é só por isso. Esta sanção, acredito que virá sim, e virá pelo conjunto da obra, em especial pela censura feita a cidadãos americanos em redes sociais. E todos sabemos que o governo Trump foi eleito com a ajuda das Big Techs todas. E é este o principal motivo da sanção. O Eduardo Bolsonaro só está lá como cereja do bolo e nós vamos ajudá-lo em tudo que ele precisar. De olho no julgamento da tentativa de golpe do 8 de janeiro, Lindbergh, você acha que o fato de Jair Bolsonaro ser depoente neste episódio do filho, Eduardo Bolsonaro, e ser o responsável financeiro pela estadia do deputado licenciado nos Estados Unidos, pode agravar a situação do ex-presidente na ação penal?
É porque é uma outra questão que é colateral a essa. Veja bem, nós estamos para vivenciar uma agressão de um país estrangeiro. Eles ficam, essa turma do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, dizendo que aqui é uma ditadura, tem censura. É tudo conversa, pessoal. Nós temos um poder judiciário independente. Então, imagina uma agressão norte-americana ao Brasil. É isso que eles estão trabalhando. Então, é um outro crime. É obstrução de justiça, é coação no curso do processo e é golpe continuado. Isso mostra que esse discurso, e anistia, eles estão continuando. É o ataque às instituições que continuam. O que foi 8 de janeiro? Foi ataque às instituições democráticas. Eles estão atacando, usando inverdades. E tem mais, a coisa das big techs, pessoal. Veja bem, quer dizer que nós aqui do Brasil não podemos fazer uma legislação para proteger crianças e adolescentes nas redes sociais? A gente está vendo aí, está vendo mortes. Eles estão querendo dizer isso. Então, não pode ter lei nacional, não pode ter decisão judicial para proteger os interesses do país, porque é uma big tech norte-americana. A posição desse pessoal bolsonarista é de tratar o Brasil como uma colônia. Por isso que eles defendem mais Trump, mais a bandeira americana do que a bandeira brasileira. Eu não tenho tempo para mais nada, mas eu queria saber como vocês conseguem liderar 2 partidos que são inimigos, adversários políticos e ainda assim conseguirem manter uma relação de amizade. 10 segundos para cada um. Eu vou dizer uma coisa, eu conheço o Sócrates há muito tempo. Antes dessa polarização toda do país, é um cara que eu considero muito honesto, íntegro, defende as coisas que ele defende. Então, a gente acaba se respeitando. E isso é muito interessante, porque tem que ter um convívio minimamente com os lados opostos. E ele, eu sei que ele é sincero de verdade. Ele faz a defesa dele aqui e a gente se respeita nesse processo todo, que eu acho que é como tem que ser assim no parlamento. 10 segundos mesmo. Eu penso mesmo do Lindbergh, pensamos tudo diferente no campo da política, da ideologia, mas é um cara sincero, trabalhador, dedicado, tem minha admiração na física, na jurídica, cada um de nós defendemos o que pensamos. E a democracia deve ser desse jeito, todos se respeitando, cada um defendendo o que acredita.